Muito obrigada, Edmilson. E hoje o nosso bate-papo é com o médico Dr. Ricardo Gonzalez, que vem falar um pouquinho com a gente sobre uma técnica que está fazendo maior sucesso entre as influenciadoras digitais. Primeiramente, muito obrigada aqui, bem-vindo ao nosso programa, doutor. Obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme poder estar aqui para a gente poder falar um pouco desse assunto. É um assunto que está na moda agora e junto com o excesso de informações que a gente tem nas redes sociais, acaba vindo também muitas dúvidas. Então, acho muito importante a gente dar a oportunidade de falar sobre esse assunto e elucidar um pouco as dúvidas que as pacientes têm antes de vir na consulta, né? Exatamente. Para a gente começar, então, doutor, o que é essa famosa Lipo-H? Tá. Lipo-HD. Lipo-HD. A Lipo-HD, o HD, ele vem de High Definition, que é o que veio da televisão, a TV de alta definição, né? É a abreviatura também do que as pacientes falam da Lipo-LED, que na verdade não é LED, é LAD. Ficou muito conhecida por Lipo-LED, né? Mas na verdade não é LED, é LAD, que vem de lipo de alta definição, tá? O que é o procedimento? Basicamente, ela é uma evolução da lipoaspiração. A lipoaspiração consiste, né, numa cânula que vai, com o movimento dela, retirar a gordura debaixo da pele e dar a silhueta, dar o formato para o corpo da paciente. Lembrando, não é uma cirurgia emagrecedora, é uma cirurgia para dar contornos. A evolução dessa cirurgia, além das tecnologias que a gente tem à disposição, que seriam o Renuvium, a vibrolipoaspiração, a gente tem a lipo de definição, que basicamente é lipar algumas áreas mais do que as outras para simular um contorno muscular que a paciente teoricamente já deveria ter, ou seja, para amplificar um contorno muscular que a paciente tem, não só trabalhando a silhueta, mas também melhorando, né, essa questão visual dos contornos musculares. Tem que ter um histórico de atividade física, então, né, doutor? Exatamente. Esse é, com certeza, o ponto principal da lipodefinição. Quando a paciente busca esse tipo de procedimento no consultório, o papel principal do cirurgião na consulta é identificar realmente se ela é uma boa candidata. A paciente que não faz exercícios físicos, que não leva uma vida saudável, a lipo de alta definição, ou lipo de definição para ela, acaba ficando com resultado aquém do esperado, porque ela está se baseando justamente no que você falou. Essa cirurgia está na moda por causa das influenciadoras digitais. E essas pessoas são pessoas que vivem disso, então elas se cuidam, têm bons hábitos, praticam exercício físico, e uma cirurgia dessa, nesse tipo de paciente, o resultado sempre é excelente. Agora a gente tem que fazer a transferência do resultado. E transferir esse resultado para uma pessoa que não leva esse estilo de vida, acaba ficando com resultado, às vezes, aqui do esperado, porque acaba ficando com resultado artificial. E qual que é a principal diferença da lipo de alta definição para a lipoaspiração, doutor? Na verdade, a diferença principal é que quando você entra numa sala de cirurgia pensando numa lipoaspiração, ela é uma cirurgia estritamente redutora, ou seja, reduzir medidas, tirar o máximo de gordura possível daquela paciente para, né, dar a silhueta, dar o contorno corporal, tirar o pneuzinho, tirar o culote, tirar a barriga, tá? Essa é a lipoaspiração. Um passo à frente dela, a gente já tem a lipoescultura. A lipoescultura é a cirurgia de lipoaspiração, só que aquela gordura que vai ser retirada do corpo da paciente, a gente pode devolver para o corpo da paciente fazendo enxertos de gordura. E aí a gente consegue modelar a silhueta dela aumentando o bumbum, né? Aumentando alguns locais, alguns defeitos que a paciente tem nas laterais das pernas, para conseguir modelar. Essa é a lipoescultura. E um passo à frente disso, não excluindo uma outra, mas você pode associar uma lipoescultura a uma lipo de definição, que é você fazer a lipoaspiração menos em alguns lugares e mais em outros, para criar as curvas que vão fazer a definição muscular na paciente. E para quem que a lipo-HD é indicada, doutora? Esse hoje, como eu estava falando, hoje é o ponto-chave da minha consulta, é você identificar na paciente realmente se ela tem uma boa indicação. Até pouco tempo atrás, a gente usava o índice de massa corpórea, que é uma relação entre o peso e a altura da paciente. Só que acaba ficando uma coisa muito irreal, porque existem pessoas com o mesmo IMC, mas com corpos totalmente diferentes um do outro, né? O biotipo influencia muito nisso. Tem pacientes com muito pouca massa muscular e um excesso de gordura, que uma lipo de definição talvez não seja a melhor indicação. E aí hoje a gente faz a bioimpedância para identificar o percentual de gordura que a paciente tem, o percentual de massa muscular, né? E não só esse exame que a gente está fazendo na paciente, mas
associado à história clínica dela, o histórico do passado, de alimentação, de exercícios físicos e etc. Em quanto tempo a paciente ou o paciente consegue ver um resultado? Varia de cada pessoa? Varia. O resultado, na mesa de cirurgia, ele é basicamente imediato. Só que o processo inflamatório, já nas primeiras horas de cirurgia, já começa a ter um inchaço e você perde aquela definição. Ela vai ser auxiliada com as drenagens linfáticas, o uso de modeladores, que vai deixar esse resultado mais visível. Mas o resultado final de qualquer procedimento de lipoaspiração, seja ele uma lipoescultura ou uma lipo-HD, o resultado final deve ser esperado em 6 meses. E agora, pensando no pré e no pós-operatório, quais são os principais cuidados? Bom, no pré-operatório, com certeza, é fazer uma consulta bem feita, tirar as suas dúvidas e entender a expectativa de resultado. Como eu estava falando, essa questão da transferência de resultado. A gente vê uma foto de uma blogueira e transferir aquilo para o nosso corpo de uma maneira irreal, hoje é o ponto-chave da consulta. É fazer com que a frustração no pós-operatório seja eliminada. A pessoa tem que ter consciência. Exatamente. Então, hoje, como eu estava falando, que é o foco principal da minha consulta. É entender as expectativas da paciente, entender os anseios dela, ver se ela conseguiu entender que essa transferência de resultado da foto da blogueira para o corpo dela está realista, né, na cabeça dela, mas entender também como está a autoestima dela e como ela se enxerga realmente. Né? Tem pacientes que têm, né, tem um corpo que não é o corpo da blogueira, mas tem uma autoestima ótima, e esse é o tipo de paciente que é muito bom de operar, porque ela entende o resultado e faz essa transferência muito bem de resultado. E tem aquela paciente, às vezes, que tem um transtorno dismórfico, não entende o próprio corpo, ela está perfeita, mas ela não se ama. E se ela não se ama, ela não vai amar o resultado da cirurgia. De forma alguma. Ela sempre vai achar um defeito que vai estar incomodando ela. Essa não é uma boa candidata. Então, pré-operatório é muito mais do que fazer exames para identificar comorbidades, que muitas vezes não existem, né? Os exames são basicamente, a gente sabe que o paciente que procura plástica, na maioria são saudáveis. Sim. A gente faz exames de rotina, mas o pré-operatório, na minha concepção principal, é essa abordagem clínica da paciente para entender a parte psicológica e os anseios dela em relação à cirurgia. E o pós-operatório, na cirurgia de lipoaspiração, ele tem até uma certa influência, mas realmente o trabalho do cirurgião é o que vai mandar no resultado. Mas tem as drenagens linfáticas que são muito importantes, especialmente nas lipos de definição, e o uso de modeladores. O repouso, a lipoaspiração, não é uma cirurgia que exige um repouso muito grande da paciente no pós-operatório. Em torno de 15 dias, ela já consegue voltar às atividades dela. É uma recuperação rápida. É uma recuperação rápida. Ela consegue voltar às atividades físicas dela normais, às atividades diárias normais. Em torno de 20 a 30 dias, ela já consegue voltar a ter uma vida normal, evitando algumas coisas como excessos, sol e etc. Mas ela já consegue levar uma vida normal. Doutor, eu tenho certeza que muita gente de casa ficou interessada. Então, quais são os telefones de contato e redes sociais do doutor? Eu vou deixar aqui escrito meu telefone de contato e a minha rede social. Eu estou sempre publicando bastante conteúdo no Instagram falando sobre cirurgia plástica. É o @dr.ricardogonzales. Vai estar escrito aqui embaixo, quem quiser seguir. Um conteúdo mais direcionado para a realidade da cirurgia plástica. Não gosto de ficar postando pré e pós-operatórias, essas coisas do tipo, para não ludibriar as pacientes com resultados irreais. Eu gosto que elas nos procurem já com uma cabeça moldada para a realidade, né? Para que elas já cheguem na consulta entendendo o que elas devem esperar da cirurgia, tá? Então, quem quiser me seguir, fica à vontade. Eu vou deixar aqui embaixo o telefone de contato e o Instagram. Eu agradeço muito a sua participação, doutor. Agradeço a você de casa que acompanhou aqui o nosso Momento Aromas Bem-Estar. E você que perdeu algum momento, gostaria de rever, compartilhar nas suas redes sociais, tirar alguma dúvida, é só acessar o QR Code que está disponível aqui na tela. Agora é com você, Edmilson.